Meus senhores, diante de um conflito desta magnitude que está a se passar a nível mundial, sempre tem alguém por detrás que está a ganhar bilhões e as pessoas nem sequer estão a notar disso. Neste preciso momento, há duas guerras acontecendo a nível mundial, que é a da Ucrânia e também a guerra que está a acontecer no Irã. E neste preciso momento, o Donald Trump deu basicamente de mãos beijadas a Vladimir Putin aquilo que ele mais esperava e aquilo que ele mais sonhava. E como se não bastasse, a Europa está a fazer um jogo que Vladimir Putin tem tanta necessidade que esse jogo aconteça. Isso é o que eu vou te contar aqui neste vídeo com uma riqueza de detalhes. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Então, depois que o Irã fechou o Estreito de Hormuz, obviamente que os aliados de Donald Trump começaram a sentir esta pressão. E o que o republicano faz? Pura e simplesmente levanta as sanções que havia colocado na Rússia. I might add, we're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the Strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. O que subentende dizer que todos os petroleiros russos que estavam no mar, que estavam ali sem sequer ter cliente para comprar, automaticamente conseguiram então assim novos compradores. A Índia agora está a comprar petróleo, a China e mais outros países estão a comprar o petróleo russo. E de certa forma, e esse petróleo russo está a ser vendido praticamente no preço de mercado. Vale aqui recordar que a Rússia vendia o petróleo de forma muito barata. Mas com as sanções levantadas, automaticamente a Rússia agora está a vender no preço convencional que o mercado exige. E adivinha só se estão a vender em que tipo de moeda? É exatamente isso mesmo que você está a pensar. Então o republicano deu tudo de mãos beijadas a Vladimir Putin. Neste preciso momento, na guerra deste conflito que está a se passar, Vladimir Putin é o mais beneficiado em todos os lados, tanto naquele desejo que ele tem de um dia invadir a Europa, porque neste preciso momento os países europeus estão, de certa forma, com um pequeno conflito com Donald Trump, porque não estão a aceitar dar aquela ajuda que o Donald Trump precisa para então liberar o Estreito de Hormuz. Com este conflito que está a acontecer com o republicano, e se o republicano conseguir convencer, então assim, a Câmara dos Deputados e o Senado para retirar os Estados Unidos dessa organização que é a OTAN, Vladimir Putin basicamente encara isso como um presente de Natal. Coisa que basicamente ele nem esperava que iria acontecer assim num curto espaço de tempo. Com este conflito a decorrer e neste preciso momento, os países que recebiam e que se beneficiavam do Estreito de Hormuz, que recebiam seus petroleiros destes países que estão no Oriente Médio, neste preciso momento não estão a conseguir receber. E o Donald Trump sempre falando que não, a guerra já está ganha, mas e que nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E não está a dar uma resposta clara. Ao levantar as sanções e Vladimir Putin vendendo petróleo para todos os países, automaticamente, numa fase do campeonato como esse, em que os americanos estão perdendo bilhões a cada dia que se passa e Vladimir Putin está se enriquecendo e a China basicamente acompanhando à distância todos esses destaques que está a se passar no Irã. E os Estados Unidos, neste preciso momento, que está com a sua capacidade nuclear, ou seja, a sua capacidade militar muito esquentada, usando basicamente todos os recursos necessários a fim de que possa ganhar este mesmo conflito. E no meio de tudo isso, está a aparecer sempre Vladimir Putin ganhando de tudo um pouco. Só para você ter uma ideia, o Irã, neste preciso momento, está a encomendar drones a partir da Rússia. Ou seja, os drones que anteriormente o Irã vendeu para a Rússia fez algumas alterações e tudo mais e está novamente a vender para o Irã. Ou seja, drones modificados e tudo mais. E como se não bastasse, os russos e também os chineses que estão a fornecer imagens de satélite em tempo reais, com imagens atualizadas sobre alguns alvos militares americanos que se encontram nesses países que estão no Golfo Pérsico, que estão ali no Médio Oriente, né? Situação que, de certa forma, nós estamos a ver que mesmo um exército bem treinado, bem equipado, combatendo com um exército pequeno, que não tem assim muita experiência, não tem assim muita capacidade tecnológica,
pode sim, de certa forma, criar dificuldade num exército muito bem preparado e com materiais de ponta. E o que nós estamos a ver nesse conflito é exatamente isso. E como neste preciso momento, no Irã, quase todas as bases que tinha o urânio enriquecido foi basicamente destruído, Irã agora está a criar, ou seja, está a tentar traçar algumas estratégias, criando laços com outros países a fim de que possa construir bases militares, nucleares nesses países. Então, neste preciso momento, o que nós estamos a ver é uma movimentação muito estratégica. A Rússia ganhando protagonismo neste preciso momento, conseguindo fazer milhões enquanto este conflito vão se esquentando, e Washington perdendo bilhões a cada dia que se passa neste conflito. É, de certa forma, uma situação muito preocupante. Se a ideia de Donald Trump era pura e simplesmente chegar, fazer um ataque, eliminar os líderes, depois conseguir tomar o petróleo iraniano, olha, de certa forma, os cálculos foram muito errados, conforme fiz menção nos vídeos anteriores. Então, Vladimir Putin é basicamente a peça fundamental nesse xadrez. É a pessoa que mais está a lucrar neste mesmo conflito. E basicamente quase que ninguém está a notar isso. Porque o que acontecia é o seguinte: Vladimir Putin estava a sentir uma baixa no que diz respeito aos ataques que estava a fazer na Ucrânia. Mas só que agora, neste preciso momento, que se levantou as sanções que tinha sobre a Rússia e eles já podem vender os seus petróleos nos aliados americanos, automaticamente a Rússia vai conseguir, com esse dinheiro, fornecer e aumentar o seu capital militar a fim de que possa fazer sempre ataques massivos na Ucrânia. Mas também a Ucrânia não está praticamente ficar parada. É atualmente uma das maiores, ou seja, um dos maiores exércitos em termos de interceptação de drones a nível mundial. Atualmente é a Ucrânia. É a Ucrânia que tem técnicos profissionais qualificados a fim de abater qualquer tipo de drone. Não é à toa que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, todos esses países aí que estão no Oriente Médio, todos eles estão a contratar iranianos e também estão a comprar aqueles drones iranianos com o intuito de quê? De interceptar estes mesmos drones que vem então fazendo esses ataques que o Irã usa para fazer os ataques, também a Rússia vem usando para fazer os ataques. Então, numa fase dessa do campeonato, num momento tão crucial como esse, a Rússia conseguindo ter esse poder que tem, automaticamente a Rússia vai se tornar, num curto espaço de tempo, uma potência que possivelmente pode passar a ter os Estados Unidos. E como se não bastasse, os BRICS, nesse momento, podem ganhar relevância em função deste conflito. Porque o que o republicano Donald Trump está fazendo, está basicamente afastando muitos dos seus aliados. E esses aliados que estão sendo afastados, obviamente que vão se juntar sempre a alguma organização que, de certa forma, garante melhor segurança para eles. E o mesmo já está acontecendo. E a cada dia que se passa, os BRICS vai atraindo mais pessoas no seu elenco. E automaticamente muitos vão fugir do dólar e vão optar por outras moedas. E nós sabemos que a moeda oficial, basicamente, dos BRICS, que eles têm essa intenção dele criar, é o Yuan. Então, se o Yuan chinês ter mais expressões que outras moedas, obviamente que as pessoas vão adquirir, então, assim, o Yuan. Então, esse foi um erro, basicamente, que o republicano tomou no que diz respeito aos ataques, mas eu acredito que se os ataques fossem bem coordenados, bem organizados, bem orientados, eu acredito que não seria necessário chegar nesses extremos a que chegou este conflito. Então, o grande ganhador, ou seja, aquele que está a receber praticamente tudo de mãos beijadas, é Vladimir Putin. O conflito que o Donald Trump tem com os países da Europa, a ameaça que o republicano está a fazer retirando as suas bases militares ou reduzindo as suas tropas na Europa. Isso, de certa forma, o Vladimir Putin já lhe acende, assim, então, uma necessidade ou então uma chama de que o ataque que ele está fazendo na Ucrânia, se ele for bem sucedido, ele vai continuar, né? Não vai demorar muito tempo, vai atacar agora a Polônia e tudo mais, quando anexar a Ucrânia. E anexar a Polônia não vai ter nada que pode impedir o Vladimir Putin. Porque, ora vejamos, se os BRICS ficarem tão grandes, quantos países aderirem, eles podem criar um exército e a partir deste exército conseguirem conquistar todos esses países que o Vladimir Putin já tem desejo de conquistar. E dos países da Europa, o que menos se cogitava negar uma ajuda dos Estados Unidos, negar uma ajuda aos Estados Unidos, acredito que seria a Polônia e o Reino Unido. E esses dois países negaram de forma clara que não estariam interessados e não vão fazer nenhuma ajuda e que não poderiam usar o seu espaço aéreo para determinados
ataques estão a fazer na Ucrânia, né? No Irão, né? Mas o medo de tudo isso é sempre sofrer algumas retaliações por parte do Irão. Então, essa aqui é a grande dificuldade, é o grande dilema que está neste preciso momento a pairar a nível mundial, né? Um sancionado que neste preciso momento agora vai começar a vender seu petróleo a todo vapor e, de certa forma, esquentar todo o estoque que ele tem, e quando esse conflito terminar, só vai ter alguém que vai estar de bolso cheio e que, de certa forma, os americanos estão a perder, mas estão a perder muita credibilidade. Eu acredito que deveria ter outros termos mais adequados, ou então o discurso do republicano tinha que ser mais moderado, a fim de que os seus aliados não pudessem se sentir tão inúteis. É uma situação que precisamos reavaliar e precisamos analisar com um olhar mais clínico a respeito disso. Porque eu não vejo nenhuma vantagem da Europa negar esse apoio ao republicano. Não vejo nenhuma vantagem, porque se os europeus negam apoiar os americanos neste ataque, e acontece que Vladimir Putin depois muda de ideia, vem fazer o ataque, a Europa atualmente não tem exército preparado para conseguir confrontar, né, um ataque muito massivo, caso os BRICS se unam e tudo mais, e façam então assim um ataque e fazem a anexação destes mesmos países, né? Então acredito que na OTAN, independentemente do discurso do republicano, precisa-se de certa forma ter mais irmandade e mais união no meio de tudo isso, porque na verdade liberar ou ajudar o Irã a se tornar um país mais aberto para o mundo não só iria beneficiar Washington, como também toda a Europa seria beneficiada deste mesmo objetivo que o Donald Trump quer alcançar nesse mesmo país, né? Então, essa aqui é a informação que eu queria compartilhar contigo hoje. Se você curte desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e shalom!